Irmãos em Cristo que estão reunidos em diversos horários, em diversos lugares, agora para uma meditação na Palavra de Deus. Antes de começarmos, eu quero pedir que você ore por mim, eu vou orar por você. Bondoso Deus, muito obrigado por esse momento, derrama a tua graça, teu cuidado, abre as nossas mentes, fala ao nosso coração, em nome de Cristo Jesus, amém. Queridos, vivemos um momento ímpar, pelo menos na história de todos nós, que nunca vivemos uma realidade como essa, de presenciar situações que, de um jeito ou de outro, têm impactos na nossa vida pessoal. Eu quero partir da realidade de que a cidade em si já é um fator de limitação de relacionamentos. Na cidade as pessoas estão geograficamente perto, mas relacionalmente distantes. Anda-se em coletivos, fica-se em filas de determinados departamentos e bancos, junto, próximo, mas você não conhece as pessoas. O círculo de isolamento dentro de uma cidade, ou podemos chamar melhor de privacidade, é algo praticado de tal maneira que as pessoas têm um rol de amigos, de pessoas mais perto, que a conhecem, que sabem os seus problemas. E mesmo que eu leve em consideração só o bairro, já é muito poucas pessoas que têm um relacionamento com várias outras. Na contramão disso, nós temos a igreja, a comunidade da comunhão, onde os relacionamentos não são poucos, são múltiplos, as dezenas, e às vezes as centenas. Então a igreja ela é um fator de ampliação e de alguma forma que nos dá a compensação por uma graça de Deus daquilo que geralmente vivemos no deserto urbano. Entretanto, o que nós estamos vivendo hoje não fala deste fato da cidade por si, por sua violência, pela sua incógnita, produzir essa necessidade de privacidade para segurança e sobrevivência. Nós estamos falando de um momento em que o governo impôs o que foi chamado de isolamento social. Isso particularmente afetou os da zona de risco, e você deve ter notado uma coisa interessante que nesse isolamento de risco eu não estou mais com bigode. E falando para minha neta, ela olhou assim a foto e disse: vovô, sem bigode você não faz mais parte da faixa de risco. Bom, eu espero que também está com essa visualização, mas a verdade é que tirando o bigode não resolveu absolutamente nada. Continuamos em casa do mesmo jeito. Mas, irmãos, o que eu estou querendo dizer é que quando o ser humano se isola dos outros seres humanos, ele está agindo por necessidade, por precaução, mas ele está vivendo uma situação que é contrária ao projeto de Deus. Quando Deus criou o ser humano, ele não o criou para ser um só. Ele disse: encha a terra, tenha filhos, viva em sociedade. A ideia de cidade, dessa comunidade harmônica, sem o medo, que a igreja antecipa, ela é um projeto de Deus. Portanto, a vida em comunidade é suprida diretamente pela nossa convivência com a igreja. E se você for para a promessa de Deus, você vai ver que no Apocalipse a vida é comunitária. É uma cidade de Deus como governador e nós como os seus súditos, adoradores, servos dele. Entretanto, o foco meu não é este, mas eu precisava começar por esse viés, para que você entendesse que a situação que nós estamos vivendo, e também outras semelhantes, fazem com que, de certa forma, a gente saia do controle. Começam a surgir muitas coisas que simplesmente nós não temos como controlar. E essas ações que nós não controlamos, quer queiramos, quer não, são inquietantes. Quando nós temos o controle das coisas, nos sentimos muito bem.
Mas quando aquilo que está acontecendo não depende mais do que eu faço, do que você faz, isso nos gera insegurança, ou pode até gerar um outro lado, um ativismo, uma busca de fazer várias coisas para que aquela realidade não esteja tão frequente. Tanto uma ação quanto outra produzem um sombreamento no agir de Deus. Passa-se a ouvir tanta notícia e o Covid-19 passou a ser, eu estou chamando de a manchete de 24 horas. Não tem, eu digo praticamente, não tem uma única hora que o celular não receba uma notificação, uma notícia, um encaminhamento, alguma coisa, um compartilhamento sobre esse vírus. Creio que às vezes até os crentes estão dando mais valor ao vírus para dizer o que ele está fazendo do que o que Deus está fazendo. E é nesse foco que eu vou entrar. É por aí que eu vou falar. Nessa manchete de 24 horas, o Covid-19 se tornou, digamos assim, a bola da vez. E surgiu uma avalanche de informações. Recentemente, a minha irmã postou no grupo da família que esse vírus não resiste a alimentos com determinados pHs para cima. Se você comer laranja, se você comer acerola, se você comer abacaxi e outros mais, isso não vai permitir que você fique doente. Eu tenho um cunhado médico que estuda bastante, é do lado da família da minha esposa. Mandei a notificação para ele e perguntei, isso é verdade? Não demorou 5 minutos para ele dizer, é fake. Isso não é verdade. Principalmente porque esse vírus trabalha com vias aéreas e o que você come vai para o seu estômago. E ele mostrou várias coisas assim que realmente não batem e você hoje fica sem saber, pelo volume de informações que você recebe, o que é verdade, o que é fake, o que é opinião pessoal, o que é dado verdadeiro, as projeções e tudo mais. Quer eu queira ou não, quer você queira ou não, a vida humana no planeta está impactada. Seja nos lugares onde essa enfermidade já chegou, seja nos lugares onde a possibilidade dessa enfermidade vai chegar. Mas ela só não nos afeta em termos de saúde. Talvez a doença mais grave e outras doenças mais graves, como se diz, determinadas gripes são mais graves do que essa, perderam o alerta, perderam o sentido, apesar de poderem estar matando pessoas também. Mas o fato, irmãos, é que este isolamento social, segundo os estudiosos, é um remédio amargo e continuado. E é nesse aspecto que eu quero falar com vocês algo que a palavra de Deus possa nos dar quando os apoios sociais que nós temos, de alguma forma, foram rompidos ou, no mínimo, diminuídos. Particularmente eu, como pastor, com mais de 60 anos, né, já com 6,4 aí no carburador, fui bastante afetado, porque depois do acampamento, não sei se os irmãos lembram, eu passei um tempo doente, e a coisa quase que emendou uma na outra, e você não pode sair de casa, fica confinado ali, olhando só as questões virtuais. Isso teve um impacto na minha vida, na vida da minha esposa. Outros talvez não tiveram tanto impacto, são impactados pela percepção, pelo que imaginam, pelo que pensam, e algumas coisas desse sentido. O fato, queridos, é que esse cenário que traz preocupações e pode gerar ansiedade com que venhamos a acontecer, até com o sustento, o pão, sabemos de pessoas das nossas igrejas que estão em dificuldades, se disponha, pense nisso também, é uma das atividades da nossa igreja, só abrindo e fechando um parênteses. Essa privação de relacionamentos, o medo de adoecer, etc., tudo isso aí nos inquieta. Entretanto, eu pessoalmente creio, vou falar de uma convicção, digo que pessoal, eu não posso dizer que
há argumentos bíblicos ou que o Senhor disse para mim isso. É uma avaliação pessoal minha, que pelo menos, o que está acontecendo tem 3 propósitos no mundo. Porque eu jamais, ou você também, jamais vai imaginar que algo está escapulindo pelos dedos de Deus. Principalmente algo de uma magnitude como essa que nós estamos vendo. Eu diria que, em primeiro lugar, não vou ter tempo de discorrer sobre as 3. Em primeiro lugar, eu creio que o que está acontecendo, Deus tem um propósito de ensinar, corrigir e edificar os seus filhos. Esse é o ponto que eu pretendo desenvolver com você nessa meditação na palavra de Deus. Corrigir, ensinar e edificar os crentes, os filhos e filhas de Deus. Creio também que Deus tem um outro propósito. O propósito de oportunizar que crentes em meio a uma circunstância tão instável e até perigosa como os profissionais de saúde, os bombeiros e outros que fazem parte dos chamados serviços essenciais, dos crentes neste momento serem testemunhas do Evangelho. Eu estava numa conversa telefônica com uma médica crente, que não é da nossa igreja, e ela disse: pastor, colegas e colegas minhas, que nunca chegaram para mim para conversar assuntos relacionados a Deus, vendo o que está acontecendo e passando por insegurança, começaram a me procurar para conversar sobre Deus, sobre o agir de Deus, o que me deu a oportunidade de compartilhar um pouco da minha fé e também alguns vídeos de pregadores falando sobre não tema, creia em Deus. É uma pregação do reverendo Hernandes Dias Lopes. Tem outra também do reverendo Augusto Nicodemos, falando sobre segurança que nós temos de que Deus está no controle ao dar a sua armadura de proteção para mim e para você superar as tentações e os problemas que surgirem no dia mau. Primeiro, ensinar, corrigir e edificar os povos de Deus. Segundo, uma porta que se abre para os crentes nesse momento de dificuldade, testemunhar do Evangelho. Trago aqui um fato bastante interessante, que no passado, no começo do século XX, era pastor missionário médico lá na cidade de Garanhuns, o reverendo William Butler. A resistência para o Evangelho era imensa na cidade, ao ponto de haver pessoas que não permitiam que ele sequer passasse pela sua calçada quando ele saía da casa dele para o seu consultório. Entretanto, em Garanhuns se instalou uma epidemia de febre amarela muito alta, muito forte. Ou, não estou bem lembrado se foi febre amarela ou foi essa gripe que na época atingiu muitas pessoas. O fato é que Dr. Butler, enquanto as pessoas estavam fugindo da cidade, inclusive o bispo da cidade também saiu. E o Dr. Butler disse para a igreja: irmãos, essa é uma oportunidade da igreja testemunhar e ajudar as pessoas que estão doentes. E ele recebeu de Deus a orientação para dizer que aquela enfermidade não era para a morte dos crentes. E em Garanhuns, irmãos, o remédio que o doutor ministrava para os crentes funcionava diferente de quando ele ministrava o mesmo remédio para os não crentes. E durante todo aquele período, os crentes cuidaram daqueles não crentes. Isso marcou a cidade de Garanhuns. Nenhum crente morreu. Eu não estou profetizando isso para acontecer. Não digam que eu disse isso. O que eu estou falando é de um exemplo do que Deus fez com o povo de Deus, uma oportunidade em meio à crise. Resultado, o Evangelho passou a ser tremendamente bem aceito depois daquela crise. Muitas outras igrejas foram plantadas ali. E através do ministério, incentivo e orientação do reverendo Butler, 42 igrejas foram plantadas a partir de ações da cidade de Garanhuns, que ficou conhecida como a Antioquia Pernambucana. Terceiro e último, para nós entrarmos na avaliação da palavra de Deus, eu creio que Deus também está usando
esse momento de enfermidade pandêmica. Pan significa total, no todo, não é? Enquanto epi é um determinado lugar. Então, esse impacto mundial, eu creio que Deus está trazendo um justo juízo contra aqueles que o desprezam, rejeitam e até dele escarnecem. Eu não quero me sentar na cadeira do juiz. Eu não sei quem, eu não conheço a totalidade dos fatos, eu não sei a verdade que está sendo habitada no coração de cada um para julgar e dar vereditos. Afinal, quem sou eu para julgar o servo alheio? Mas não posso, lendo o livro de Isaías, perceber que a mão do Senhor deixa de pesar quando o nome dele é ridicularizado. Quando a pessoa de Deus é profanada por imoralidade, ou adorar a Deus é dado aos ídolos. Ninguém pode afrontar a ira de Deus sem que de Deus tenhamos uma santa ação de justiça. Muito bem, queridos. Como eu disse, o meu foco está em Filipenses, capítulo 4, 6, porque trata da realidade do primeiro ponto que eu disse de propósito de Deus: ensinar, corrigir e edificar os crentes. Então, abra a sua Bíblia e deixe aberta em Filipenses capítulo 4, versículos 6 ao 9. Estou lendo na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam. E orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Versículo 8. Por último, meus irmãos, diz o apóstolo Paulo, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isto é, passa ele a detalhar tudo que é verdadeiro, tudo que é digno, tudo que é correto, tudo que é puro, agradável e decente. Eu quero começar fazendo um paralelo, porque me chamou a atenção, analisando esse texto, entre a tradução atualizada, revista e atualizada, do Almeida e a NTLH. A revista atualizada, ela diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. E na linguagem de hoje diz, não se preocupem com nada. A primeira coisa que me chamou a atenção é, preocupação é a mesma coisa que ansiedade? E na verdade, quando você vai olhar a preciosidade dos manuscritos originais, há pelo menos, queridos, 5 possibilidades de traduzir esta palavra, que aqui é colocada numa como ansiedade, noutra como preocupação. Primeiro é estar ansioso. Segundo é estar preocupado com cuidados que precisam ser tomados. Terceiro é cuidar de, estar alerta acerca de alguma coisa. Procurar promover os interesses para ajudar alguém. Como se a dificuldade do outro você pudesse suprir. Em algumas vezes a gente pode, outras nós não podemos. É nessa que nós não podemos que se encaixa. E ainda, cuidar ou tentar providenciar algumas coisas. É muito interessante perceber que tanto a preocupação, ocupar-se previamente, quanto a ansiedade, que vem da palavra estar ansioso, o ser ansioso,
o desejoso de alguma coisa que também você não controla. Todos falam de alguma coisa que foge do nosso controle. Na verdade, o texto original dá mais subsídio a uma interpretação de que não se preocupem com nada, seria uma tradução mais adequada do que não andeis ansiosos. Mas se você olhar um com o outro, você vai ver que tanto um quanto o outro, embora no original não apareça a palavra andar, simplesmente apareça assim: ansiedade ou preocupação nenhuma. Pronto. Traduzindo literalmente seria isso: ansiedade ou preocupação, tanto faz as duas traduções, nenhuma. Pelo contrário, e aí vem o restante do texto. Vou trabalhar com vocês, mas o andar ansioso diz essa ideia de continuada ao longo de um tempo como um estilo de vida. E o não se preocupar, para mim, se mostrou adequado porque nem sempre a gente está preocupado. É preciso que alguma coisa surja, impacto como essa que nós estamos vivendo, para nos trazer preocupação. O que é que pode acontecer? Posso ficar doente? Posso transmitir isso e aquilo, e sustento, e aí vem essa preocupação. No texto de Filipenses 4:6, o que está em jogo são duas palavras que eu creio que o Espírito Santo colocou no coração do apóstolo Paulo quando escreveu essa carta. É uma comparação de opostos radicais. Vou repetir. Uma comparação de opostos radicais. Não se preocupe com nada. Do outro lado, em tudo, faça através da oração o que você deseja e também com súplica as suas petições. Ansiedade, nada. Oração, tudo. Ou seja, esse contraste na oração em que eu sou recomendado a pedir, suplicar e agradecer, não é a garantia de que eu não passe pela ansiedade. Passar por crises e preocupações, eu creio que por causa da nossa fabilidade, da nossa falha humana, da nossa variação, às vezes não alimentamos adequadamente a nossa alma, e quando o dia chega a gente balança e apresenta ansiedade. Esse em particular, esse tempo que nós estamos vivendo, é muito doloroso, de múltiplas maneiras. E ele, de alguma forma, torna o nosso desejo para orar pequeno. Ele, de alguma maneira, rouba a nossa motivação para orar. E quando nós tentamos orar, às vezes parece que o céu se fechou. Que nós estamos num lugar que ninguém está nos ouvindo, estamos jogando palavras ao esmo. E também achamos que o que estamos pedindo a Deus não vai adiantar de nada, porque Deus não está ouvindo o que a gente está pedindo. Nós pedimos e nós não estamos vendo a situação mudar. E aí vou falar um pouquinho mais disso depois, no que Deus faz dentro dessa situação, quando você ora e a situação não muda, mas Deus começa a mudar você. E é isso que a Bíblia diz, que a fé, por menor que seja, se você tiver uma fé como um grão de mostarda, você pode chegar para um monte e dizer: sai daqui e vai para o mar. Eu acho que o tamanho da minha fé virou bacteriológica. Tem que botar um microscópio para ver a nossa fé. Porque no momento da angústia, no momento em que temos que depender do que não vemos, na definição bíblica de fé, crer nas coisas que você não vê e estar seguro naquelas coisas que vão acontecer, ainda que é futuro, isso é fé. E você crê no que você está querendo agora, pedindo a Deus em oração e não ver acontecer, afeta diariamente a sua fé. Entretanto, irmãos,
mesmo essa fé pequena, diminuta, que te conduz a orar, que te conduz à presença de Deus, mesmo que na oração você se sinta que o céu fechou, ou você erroneamente, mas sua mente começa a trazer, não, Deus não vai te ouvir. É por meio da oração que Deus nos trata. Deus trata os seus filhos através da oração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o coração. Eu creio, irmãos, piamente. Os testemunhos de crentes estão abundantes, não só da nossa igreja, de irmãos que estão orando mais. A mesma médica que eu falei, do testemunho que ela estava dando, ela disse, eu estou descobrindo que eu precisava orar mais, que eu precisava estar mais perto de Deus. Particularmente também aprendi isso muito, muito forte, de que eu não estava dando para minha alma o alimento necessário, numa linguagem que você possa entender. Como pastor, ele está sempre preocupado em providenciar coisas para os outros, estudos para os outros, intercessão para os outros, e ele fica sempre em fazer alguma coisa para o reino de Deus, e nisso não está errado, ele precisa fazer isso, mas ele não pode esquecer que a sua alma não pode viver de um regime alimentar espiritual de emagrecimento. E para mim eu estava fazendo mais ou menos isso e fui corrigido por Deus. É como se eu pegasse uma dieta, botasse na frente da minha alma e dissesse para ela, esse é o seu alimento, você tem 20 minutos para comer. 20 minutos para orar, 20 minutos dentro desse mesmo texto, desse mesmo prazo de tempo para a palavra de Deus. E às vezes, quando você está na situação que Deus tira o que você faz, o tempo começa a sobrar. O que você vai fazer com tanto tempo? Talvez algumas pessoas estejam passando por essa situação. Outras, pela maneira que trabalham, ou pelo local que trabalha, não estejam sentindo tanto isso. Mas é aqui que eu uno o isolamento social com algumas verdades que Deus nos ensina através da oração. Eu creio que esse é um ponto que Deus tem usado para ensinar o povo de Deus a orar mais, a alimentar mais o seu espírito. A oração nos coloca diante de Deus e nos coloca diante do Deus eterno, soberano, que pode mudar o que Ele quiser. Queridos, eu tenho visto e você também um monte de estatísticas e previsões. Essas estatísticas e previsões só vai acontecer se Deus quiser. E como a oração do povo de Deus pode mudar as coisas segundo a vontade dele, e ele disse que nós deveríamos entender que se o meu povo, disse Deus, se juntar, se humilhar e orar, eu vou ouvir essa oração. Não significa que damos ordens a Deus, mas que Deus tem prazer em atender as nossas orações. A oração nos coloca diante de Deus, Deus poderoso, e Ele pode mudar o que Ele quiser. Segunda coisa, a oração retrata a nossa dependência de Deus. Nós vamos em oração porque não conseguimos resolver. Via de regra, quando a gente ora, a gente consegue resolver, nós não colocamos Deus na história. Notou isso? Se eu tenho dinheiro para comprar carne, eu não preciso orar. Eu vou no açougue do supermercado e compro carne. Mas quando na minha casa está faltando alguma coisa, eu não tenho recursos, aí eu recorro à oração. A oração, irmãos, deve sempre refletir essa nossa dependência, não em certas coisas, mas em tudo a Deus. E é por isso que Paulo colocou as coisas em opostos radicais. Nada para você se preocupar, tudo para fazer parte da sua oração. Em todas as suas orações, e a Bíblia diz, ore sempre, ore sem cessar. Porque isso relata a nossa dependência de Deus. A terceira coisa é que a oração é um exercício para a nossa fé. Quando nós estamos orando e colocando as coisas diante de Deus, a nossa fé vai começar a procurar entender o santo, perfeito,
amoroso e provedor agir de Deus. Nós começamos a perceber que aquele com quem estamos falando, ele é fiel e é poderoso. Estamos falando com o Criador do universo, com o Deus que controla todas as coisas. Portanto, a oração nos leva a essa fé confiante e aumenta a nossa fé. Poderia citar muitas coisas, mas vou citar somente mais uma. Além de dizer que a oração te coloca diante de Deus, que a oração retrata a nossa realidade de depender de Deus e que a oração exercita a nossa fé. Eu digo que a oração nos faz lembrar, nos faz conscientes da promessa de Jesus. Eu estou com vocês todos os dias, o dia todo. Quando celebramos a ceia do Senhor, ali nós celebramos, irmãos, a presença real de Cristo na nossa vida. É assim que cremos. É um memorial para não nos esquecermos do Cristo que morreu e ressuscitou e que é onipresente. E que ainda manda o seu Espírito para nos ajudar, não nos deixando só. Então esse é o primeiro aspecto que a Bíblia coloca. Se você está passando por preocupação, por ansiedade, por coisas que estão fora do seu controle, isso está mexendo, não importa na sua mente, ou está mexendo nas suas emoções, a cura, o método de Deus, o meio de Deus é a oração. Recorra à oração. Suplique, e a súplica vai ser uma oração intensa, com muito fervor, e nós precisamos suplicar pelos nossos países, pelos nossos líderes. Petições. Paulo também fala de ações de graça, Eucaristia, um reconhecimento de dar a Deus a gratidão por tudo que Ele faz e ainda vai fazer. E a oração é sempre a Deus, não é mais ninguém. Agora, migrando e avançando para o versículo número 7, quero que você volte os seus olhos. Digo que no versículo 7, quando você ora, Paulo diz que existe uma promessa para quem faz isso. Calvino, quando faz uma interpretação ou faz o seu comentário desse texto, ele diz que Filipenses 4, 6 e 7 é uma condicional para uma promessa. Ele diz que a promessa não é incondicional, mas ela está lá. É mais ou menos assim nas palavras do próprio Calvino. Ore, que o Deus da paz vai guardar você, seu coração e a sua mente. A condicional continua sendo o fator inicial que é colocado para a vida dos crentes. Orar. E diz mais, e essa é uma palavrinha que eu quero trazer um pouco de meditação para nós, porque a Bíblia diz que o que Deus promete é a paz dele, e essa paz excede todo e qualquer entendimento ou compreensão, ou ainda literalmente capacidade de saber algo. Irmãos, nós não sabemos como a paz de Deus age em termos de compreender a extensão e a ação, quando estamos vivendo o momento da perda, da angústia, da necessidade, da aflição e até das inquietações emocionais, que pode afetar ou a alma, que pode afetar ou a mente e o coração. A maioria dos teólogos dizem que a alma tem duas partes nas Escrituras. A mente, a parte racional, de compreensão e entendimento lógico, e o coração, o sentimento, as inclinações. E é interessante duas coisas. A ação de Deus implica em, primeiro, guardar. E guardar, irmãos, a primeira ideia desse vocábulo é trazer para a segurança.
nós guardamos aquilo que nós queremos estar mais seguro. E claro, por que você quer segurança para algo? Vem logo o segundo significado em conjunto com o primeiro. Para preservar. Então, guardar para preservar. Então, essa ideia da Bíblia está dizendo que a paz de Deus guardará a nossa mente e o nosso coração, nos dá então duas aplicações, e com isso nós já conseguimos entender esse versículo de número 7. Guardar a mente, dar ao crente, é Deus dando ao crente a capacidade de perceber através da ótica divina. Agora, humanamente, não conseguia perceber nada, porque como que vai vir paz no momento de tanta dificuldade? Então Deus diz, olha, em primeiro lugar, eu sou o Senhor. Eu não sei o que Deus está fazendo para você, mas isso primeiro é fruto da sua oração. Lembre disso. Agora ele está começando a dizer que o Espírito de Deus testifica junto ao meu espírito. Há uma comunicação espiritual. E a primeira declaração está em Romanos capítulo 8, versículo 16, é que nós somos filhos dele. E em seguida ele diz, todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, este é filho de Deus. Então o Espírito de Deus começa a nos dar entendimento do agir de Deus naquilo que ele determinou você saber. Pode ter coisas que ele não explique para você. E guardar o coração, queridos, limita a tirania das emoções e das inclinações malignas do nosso coração. Porque se você tentar controlar a sua emoção, você vai perceber que algumas vezes ela é bastante resistente. Parece até algumas vezes um cão raivoso querendo nos engolir e que a gente não tem muito controle, passamos a ter medo das emoções. E é aí que Deus faz nos sentir o seu amor, a sua presença, o seu governo, o seu cuidado e a sua provisão, o que ele preparou para você. Então, ele despeja dentro de nós essas duas realidades e nos mantém guardados com a mente e com o coração. Agora, você pode perguntar, isso acontece no estalar de dedos? Talvez sim, talvez não. Deus pode fazer isso instantaneamente? Pode. Mas como eu disse para vocês, um dos critérios, ou um dos propósitos de Deus é ensinar o povo de Deus. E um bom mestre continua na mesma lição até que o aluno aprenda. E é isso que a gente está passando, alguns irmãos, eu em particularmente, à medida que passo por determinadas situações, o Senhor está ensinando a não ficar tão preso ao fazer, porque de uma forma ou de outra foi tirado drasticamente, e entender que eu tenho que chegar para a minha alma e perguntar, o que mais você quer comer? Para saciá-lo a tal ponto que reflitamos aquela ideia do salmista. Eu fiz a minha alma se saciar no Senhor, como uma criança já se alimentou o suficiente. Talvez essa parada para alguns tenha caminhado nessa vertente. Terceiro e último, o tempo não nos permite fazer muitas considerações. O apóstolo Paulo diz, finalmente, então eu diria mais ou menos que nós temos no versículo 6, uma dificuldade a ser vencida com a oração, que é a preocupação. A promessa de Deus, quando eu começo a orar e crer que este é o remédio. Então, no primeiro é um problema meu, é uma situação minha, dificuldade minha. No segundo é um agir de Deus, no versículo 7. E no versículo 8, Deus diz, mas tem coisas que é para você fazer. Eu vou dar aqui uma receitinha para você fazer. A minha parte você não consegue. Guardar o seu coração e a sua mente na minha paz, você não vai conseguir, porque você não consegue nem entender.
mas porque você está unido em Cristo, eu vou dar. Mas agora, o apóstolo Paulo fala sobre o que deve ocupar a nossa mente. Olhos, ouvidos, sentido, olfato e paladar. Esses são os meios pelos quais informações saem do mundo exterior e entram na nossa mente, que é o nosso mundo interior. Então eu preciso selecionar o que eu estou permitindo. E o apóstolo Paulo nos dá pelo menos aí, eu tentei fazer uma classificação para não deixar em todos os termos, e descobri uma centralidade muito interessante. Ele diz, olha, tudo que é verdadeiro. E quando você vai para as Escrituras, você vê Jesus Cristo dizendo, eu sou a verdade. Você vê Jesus Cristo dizendo a Deus, na sua oração sacerdotal, Pai, santifica estes que me destes na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Em João 17. Então, Cristo se identifica com a sua palavra. E se ele é verdadeiro, sua palavra também o é. Inundar a tua mente, irmãos. Deixa fazer aquilo que a palavra de Deus diz. Guarda ela lá dentro de você, decore. Tudo que é bom, e a Bíblia diz que tudo que é bom vem de Deus. Só Deus é bom. Toda boa dádiva e todo presente perfeito vem de Deus, o Pai das luzes. Está em Tiago 1,17. O que é bom, irmão, vem de Deus. O que você está vendo, vem de Deus. Tudo que é digno. Olha, é só você olhar para o caráter de Cristo. O caráter de Cristo é dignidade. Te levo ao livro do Apocalipse, capítulo 15, do Cordeiro, em que João passou a chorar bastante, porque não havia ninguém digno de abrir o livro. Estão lembrados? E aí o anjo chega e diz, não chores, porque o Cordeiro que foi morto, ele é digno. Então, irmãos, tudo que é digno, tudo que reflete o caráter do Senhor Jesus Cristo. Justo. Ora, justo está ligado à justiça, e justiça está ligada ao ser de Deus. Deus é justo, justo juiz, nele não tem variação nenhuma, ele só faz o que é certo, ele não aprova o mal, ele não chama o pecador de inocente, nem o inocente de pecador. Portanto, encher minha mente com algo justo é encher aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Está de acordo até com o próprio ser de Deus. Você pode dizer, Sérgio, mas pastor, está havendo recorrência? Está. E creio que o apóstolo Paulo intencionalmente está fazendo isso. Para nós entendermos aqui a centralidade de Deus em Cristo. Ou seja, Cristo é a manifestação perfeita de Deus e nós olhando para Jesus como alvo a ser seguido e imitado. Puro e decente. Ah, meu irmão, quanta coisa entra nessa faixa aqui, né? Puro e decente está intimamente puro e decente, está diretamente ligado com santidade. E ser santo é ser como Deus é. Sede santos, como diz Jesus Cristo no Sermão da Montanha, capítulo 5, versículo 48. Sejam vocês perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. É o nosso modelo. Sabemos que somos fracos, pecadores, e não vamos conseguir chegar lá. Nós temos um alvo a seguir. E por fim, aquilo que é agradável. Aquilo que faz bem. Aquilo que traz consolo. Aquilo que nos beneficia. E as Escrituras dizem, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então eu posso perceber que eu tenho um excelente filtro para dizer o que entra e o que não entra na minha mente. Entendendo então essas três coisas, a oração como condição e meio pelo qual Deus promete cuidar do nosso coração e da nossa mente através de uma paz que não podemos compreender, mas que nos é dada por estarmos unidos em Cristo, e uma receita
de tomarmos cuidado com o que estamos colocando na nossa mente. Nesse momento que nós vivemos, eu quero trazer para os irmãos pelo menos 3 recomendações. A primeira recomendação é a seguinte: ore, 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 ore. Achou muito? Ore mais. Ore até você se saciar. A Bíblia manda orar por muitas coisas. Você já orou pelos governantes, pelo presidente da República, pelo ministro da Saúde, pelos assessores desses homens, pelos demais governadores? 1 Timóteo capítulo 2 manda a gente orar por isso, irmãos. Vocês orem por aqueles que estão investindo de autoridade, os reis, os governadores. Você já intercedeu, assim como me chegou ao conhecimento, uma oração intercessória da nossa irmã Amélia Chitunda pela sua pátria mãe, Angola. No seu coração, pedindo a Deus misericórdia, unidade dos líderes. Faça a nação ver o melhor de Deus e que em oração pela unidade do povo de Deus, pela fragilidade daquela nação, a desgraça não seja a que está sendo anunciada. O povo, irmão, lembrem disso, se o meu povo se humilhar e orar, e nós somos povo de Deus, aproveite para ensinar a oração para os seus filhos. Marido, olhe pela sua esposa, a esposa ore pelo seu marido. Chegue para Deus e diz: Senhor, eu devo orar para quem na igreja? E à medida que Deus lhe trouxer nomes, ore. Se Deus lhe acordar de noite, como me tem feito várias vezes, e confesso que não é agradável, você perdeu o sono, mas é como se a ordem não pode dormir, ore. E é necessário que nesses momentos de aflição, uma vez que o remédio é a oração, a gente intensifique pelo menos a dose, não é verdade? Aprenda a orar mais, em súplicas, em ação de graça, não peça somente, e em colocar diante de Deus tudo. Essa é a primeira recomendação. Ore, ore, ore. A segunda, meu irmão, precisa decorar a palavra de Deus e estudá-la com seriedade, para que ela esteja na tua mente. Porque esta palavra, quando está na mente, é ela que é usada. Jesus Cristo disse em João capítulo 14, versículo 26, que ele mandaria o Espírito. E ele disse: quando vier o Espírito Consolador que eu enviarei, ele vos ensinará todas as coisas, vos guiará na verdade, e ele termina dizendo: e vos fará lembrar das coisas que eu tenho dito. Por isso o Salmo 119 diz: guardei a tua palavra no meu coração, no meu interior, para não pecar contra ti. O mesmo Salmo 119, versículo 105 diz: essa palavra, porque eu a conheço, ela está dentro de mim, ela é para os meus pés. Ela é a luz nos passos que eu devo dar. Não ando sem rumo. E para fechar esse momento de recomendação, pensando e meditando no que estamos vivendo, me lembrei, ao ler com a minha esposa o Evangelho de Marcos, e logo no início do ministério, depois que ele é batizado, Jesus é levado ao deserto. E na minha mente veio de imediato isolamento social. Deserto é lugar que não tem ninguém. E ali diz que havia só bestas, animais e outras coisas. Jesus ali era servido pelos anjos. Daqui a pouco eu falo um pouquinho disso, das minhas recomendações. Mas o que eu quero, queridos, é mostrar que
Nós, quando temos a palavra de Deus na mente, ela se torna a resposta e a arma que você tem para repreender a Satanás. Para Efésios capítulo 6, ele fala da armadura de Deus, ele diz, olha, tome a palavra de Deus, ela é a espada. É a única arma que vai fazer ataque, o resto é de defesa. Então, o que a palavra diz? O que a palavra de Deus nos diz no momento que nós estamos vivendo? Que Deus se compadece de um coração arrependido. Ele não despreza. Está no Salmo 32. Em primeiro lugar, confesse seu pecado ao Senhor. A palavra de Deus diz, olha, está escrito, se confessardes os vossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os vossos pecados e vos purificar de toda injustiça. A palavra de Deus está escrito que se eu confessar pecado, Deus libera perdão. Está escrito que Deus socorre os seus quando eles pedem ajuda ou quando eles pedem por socorro. É o que diz o Salmo 40, não é? Esperei pacientemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu pedi, quando eu orei por socorro. Está escrito no texto que nós lemos, que quando oramos, Deus guarda mente e coração. É o texto que avaliamos. Está escrito em Romanos 8,18, que as aflições deste mundo jamais podem ser comparadas com a glória que Deus vai revelar para os seus filhos. Temos muito maior tesouro na frente. Portanto, essas aflições jamais podem ser comparadas com o que vamos receber. Está escrito, irmãos, que Jesus nunca nos deixará sozinho. Eis que estou com vocês todos os dias. Mateus 28, 20. Está escrito também, queridos, agora um pouco sobre esse mundo espiritual, que Deus deu anjos para cuidar e servir do seu povo. Isso está no Salmo 91 e também em Hebreus 1,14. Anjos, diz o escritor de Hebreus, eles são espíritos ministradores, espíritos que servem, enviados por Deus para cuidar, para zelar por aqueles que hão de herdar a salvação. Não estamos sem proteção espiritual. Cristo, anjos, que você não vê, mas a Bíblia diz, está escrito. Está escrito também que Deus nos deu toda a proteção que precisa vencer o dia mau. Efésios 10, a armadura de Deus. Satanás não tem poder para você. Também está escrito, queridos, que Deus ama os seus filhos e declarou em Romanos 8, 28, 26 até o 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem é que vai acusar? Se é Deus que justifica. Quem levantará alguma coisa maléfica? Deus. É altura, profundidade, coisas do presente, coisas do porvir. Nada pode separar você do amor de Deus. Todas as coisas, está escrito, cooperam para o seu bem. E se você não entender agora, o tempo vai mostrar. E por fim, está escrito, duas vezes, essa é a terceira. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, está escrito, eu ouvirei do céu. Segundo Crônicas 7, 14. Igreja de Cristo. Para guardar aqueles que são seus desta crise mundial, esteja ele onde estiver. Mesmo que passe por duras provas, para remodelar, corrigir,
redirecionar nossas ações para no final dessa epidemia, essa pandemia que vai passar, nós sejamos crentes mais confiantes, mais dedicados a eles, mais insistentes à oração, mais empolgados em anunciar as maravilhas, o poder e a salvação de Jesus. E a este rei que está para voltar, mesmo sabendo das angústias, dificuldades, problemas, nós somos convidados a em oração dizer, e eu convido você a repetir: ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória, todo louvor, agora e sempre. Amém. Deus nos abençoe. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo repousem abundantemente na vida de cada irmão, de cada irmã, do povo de Deus, agora e sempre. Amém.